O mercado de ações está corrompido. E o irônico é que quem está distorcendo o funcionamento dele é o instrumento financeiro mais eficiente que existe, o ETF. O que era para ser bom, bonito e barato pode acabar na maior bolha financeira que o mundo já viu. Eu vou explicar isso em detalhes. Se você é iniciante e ainda é perdido no que é uma ação, no que é uma ETF, eu vou explicar para você o funcionamento do mercado de ações e o que é um ETF. Se você é avançado, sugiro que assista, mas pode pular e ir direto ao ponto, porque os ETFs estão corrompendo o funcionamento do mercado financeiro. Então vamos lá. O mercado de ações e o mercado financeiro como um todo existe para transferir recursos dos poupadores, daqueles que guardam dinheiro, para quem tem um projeto, uma empresa, alguma coisa para ser financiado. É o seguinte, imagina que você vai na padaria do seu Zé, gosta muito do pãozinho dele e descobre que o seu Zé vai abrir uma filial e precisa de dinheiro para isso. Você estava guardando dinheiro para comprar um carro novo, mas decide dar o dinheiro pro seu Zé, porque o pão dele é muito gostoso, você confia nele, ele é um cara bacana, então você dá o dinheiro na mão dele para ele abrir essa filial e você vira sócio dele. O mercado financeiro é exatamente isso. A diferença é que o seu Zé não te conhece e você não conhece o seu Zé. O que ele vai fazer é um IPO, ou seja, oferecer as ações dele para o público. Então você compra um pedaço da empresa dele por meio das ações. Mas no mercado financeiro sempre tem o seu Zé que fala que conseguiu produzir 10 pães pelo preço de um, ou um Eike Batista que fala que descobriu o petróleo. Aí todo mundo se anima, começa a comprar aquela ação sobe, a palavra se espalha, começa aquele burburinho, e você que nem sabe quem é seu Zé, nem sabe quem é Eike Batista, não entende nada de pão, muito menos de petróleo, começa a correr atrás daquilo, sente aquele fear of missing out, o famoso FOMO, aquele medo de ficar de fora da festa, e compra também. Até que descobrem que os 10 pães pelo preço de um tem gosto de chulé, seu Zé não consegue vender nada, o Eike Batista não descobriu petróleo nenhum e as ações despencam. Até aí tudo bem, desde que o mundo é mundo isso acontece, é meio que da natureza humana. O mercado sempre filtrou muito bem quem vendia só sonho e quem realmente tinha uma empresa sólida. O problema é que agora esse processo está dentro da estrutura do mercado. Para entender isso, você tem que entender o que é um ETF e o que está acontecendo com eles. O ETF nada mais é do que um fundo de investimentos negociado em bolsa, como se fosse uma ação. Ele geralmente é passivo, ou seja, ele segue um índice, um S&P 500, um Ibovespa da vida. E com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com toda a inteligência que a gente tem hoje, a gente consegue replicar esses índices de forma muito barata. Por isso que os ETFs são tão eficientes assim. O maior ETF do mundo, da Vanguard, que replica o S&P 500, que é o principal índice de ações americanas, tem mais de $1 trilhão. E faz sentido investir neles. É a forma mais barata de comprar a bolsa americana. E muitos estudos apontam que é mais fácil você acertar no cara e coroa do que conseguir acertar quem vai ser o próximo gestor que vai conseguir bater o S&P 500. Até o próprio Warren Buffett, que é um gestor ativo que compra ações que desviam da S&P 500, recomenda que as pessoas normais compram esses índices baratos de bolsa americana. E é exatamente por isso que esse tipo de investimento se tornou o padrão no mercado, tanto para investidores iniciantes, quanto para gigantescos fundos de pensão, fundos soberanos, os institucionais do mundo afora. O problema é que para entrar num índice desses, o S&P 500, por exemplo, a empresa precisa de alguns requisitos, e o principal dele é ela simplesmente ser grande. Além do ETF passivo, que eu expliquei, tem outro tipo de ETF que está muito popular, os ETFs alavancados. Eles também correspondem a índices, muitas vezes índices mais restritos, como de um setor específico, de tecnologia ou semicondutores, por exemplo, e eles entregam o retorno desses índices de forma multiplicada. Então, se o correspondente sobe 1%, esse ETF alavancado vai subir 2, 3%. Se sobe 10, vai subir 20, 30%. Isso é possível porque eles fazem isso via instrumentos derivativos, o que gera o gamma squeeze. Eu vou tentar explicar brevemente aqui. O que acontece é que são emitidas opções de compra ou de venda, mas no caso eu vou explicar opções de compra. Então, uma opção de compra é emitida por um emissor e vendida para esses fundos. Se a ação sobe, esse emissor vai ter que comprar a ação para conseguir entregar essa opção para o fundo. Ou seja, o simples fato da ação subir faz com que o emissor seja obrigado, seja forçado
a comprar ação. E se ele compra, a ação continua subindo. É um efeito que se retroalimenta. Esses ETFs alavancados, especulativos, começam a gerar uma força no mercado, jogando as ações para cima. E o simples fato dessas ações se valorizarem fazem com que elas sejam obrigadas a ser incluídas nos índices. E, consequentemente, outros ETFs passivos acabam comprando elas. E dessa vez, não são especulativos, são fundos de pensões, são fundos soberanos, é dinheiro sério. Entendeu como é que funciona o processo? As ações começam a subir por especulação, porque tem muita gente excitada com a possibilidade de receita da revolução da inteligência artificial. E justamente porque tem fundos alavancados que estão comprando essas ações, elas começam a subir mais ainda, começam a se inflar mais ainda. E justamente porque elas estão subindo, elas entram ou ocupam mais espaço no índice. E por ter mais espaço no índice, outras pessoas, como investidores iniciantes e também os fundos de pensão, gigantes monções de dinheiro, começam a comprar mais ainda essa ação. A tecnologia muitas vezes é essa faca de dois gumes. Ela permite o surgimento dos ETFs e o crescimento deles, por serem instrumentos excelentes, muito eficientes, muito baratos, muito simples de se alocar capital, mas também gera consequências inesperadas, como essa adoção desenfreada deles, os ETFs alavancados e todo esse movimento que se retroalimenta e corrompe a estrutura do mercado de uma forma que a gente não conseguia prever antes.